tudo bem? Como estamos começando hoje o nosso encontro? Como driblar o medo das redes sociais, esse fantasma que vem e vai e sempre volta na vida de um curador, né? Em quase 4 anos de escola, esse é um vilão que vira e mexe, ele dá as caras aqui na vida de um curador. Hoje estamos só em mulheres, eu achei isso muito interessante. Só mulheres se inscreveram, então hoje estaremos aqui somente mulheres. Todo mundo bem? Tudo certo? Quem nunca participou de uma vivência comigo já sabe como funciona. Os áudios ficam fechados somente para não vazar, né, o áudio das pessoas, mas a qualquer momento a gente pode, vocês podem e devem abrir o áudio para a gente participar. O tempo todo eu vou facilitar a vocês, a gente vai trazer uma nova energia para cá, falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Vamos lá, então, vamos começar. Todo mundo bem? Tudo certo? Tá bom, vamos começar o nosso dia. Como tem gente nova, né? Graças a Deus chegou muita gente na escola recentemente. Deixa eu me apresentar, né? Eu acho que nem todo mundo me conhece, mas eu sou Loreta Farisco. Hoje eu tenho algumas formações, eu sou Theta Healer, sou terapeuta multidimensional do coração, sou terapeuta e instrutora da terapia multidimensional arcturiana, sou Kunda Healer, também trabalho como coach e terapeuta EFT e sou praticante de barras e processos corporais de Axis, né? Sou uma das fundadoras da Escola de Curadores. A Escola de Curadores tinha uma outra sócia comigo, hoje ela não está mais, só estou eu tocando esse projeto. E quem me conhece sabe que eu sou uma grande apaixonada pela escola. A escola é o meu grande amor, né? Eu tenho um grande carinho por ela. E a escola, ela tem ela dentro desses 4 anos, eu fui entendendo cada vez mais o que impede um terapeuta, um curador de levar a sua voz no mundo. Por que tantas pessoas, tantos curadores, eles têm resultados rápidos e outros, por mais que façam, às vezes até fazem atendimentos gratuitos e não conseguem clientes. E eu sempre falo que é um grande dilema, porque ao mesmo tempo em que nunca tantas pessoas procuraram pelas terapias alternativas. Nunca teve tanta técnica, nunca teve tanta gente querendo se curar, nunca teve tantos curadores e nunca teve tantos curadores com tantas formações com a agenda vazia. Então, eu falo que esse é o meu grande dilema, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é o que eu sempre gosto de trabalhar. Eu fiz questão de colocar essas duas fotos, porque eu acho que hoje eu realmente consegui unir as minhas duas vertentes, né? Aquela que gosta de gerenciar projetos, gosta de gerenciar pessoas, gosta de criar novas ideias, novos protocolos, mas que ama atender, né? Eu gosto de atender, né? Então, por isso que eu fiz questão de colocar essas duas fotos minhas, né? Que são os dois opostos. E hoje também eu ajudo outras pessoas, né? Como estrategista digital de outros terapeutas, né? Ajudando nesse processo, tá bom? São 4 anos, né? Só atendendo e estudando esses medos do curador. O que eu vou falar hoje aqui para vocês, gente, muito provavelmente não vai estar em livro nenhum, não vai estar em informação nenhuma. É o que eu tenho convivido, o que eu tenho visto, tanto nos meus clientes, quanto no meu próprio processo, e o processo das pessoas que eu acompanho, né? De uma forma ou de outra. Bom, vamos começar, vamos se preparar. Como eu gosto muito de ir falando com vocês e já facilitando, eu queria ancorar esse campo antes da gente começar, tá bom? Então, vamos todo mundo fechando os olhos, respirando fundo. Quem tiver com os pés no chão, se for possível, colocar os pés no chão. Vai trazendo a energia de Mãe Gaia, da Mãe Terra, para a sola dos seus pés. Trazendo essa energia aqui
emana da Mãe Terra, te reabastecendo, vindo uma energia lá no fundo da Terra, bem do centro da Terra. Essa energia vai subindo, 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 subindo. E ela entra pela sola dos seus pés, vai passando pelas suas pernas, que vai chegando, subindo por toda a sua coluna, chegando até o centro do seu coração. Enquanto isso, uma nova energia sai de Deus, do Criador, talvez do Incriado. Essa energia vai descendo, 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 passando por pelo multiverso, pelo universo, chegando até este planeta, passando pelas diversas camadas deste planeta, que entra pelas nuvens do céu, descendo, chegando até você, rompendo todos os tetos, paredes, chegando até o topo da sua cabeça. Ele entra pelo chakra coronário, alimentando esse chakra frontal, laríngeo, e também se encontra no seu coração. Essas duas energias, a que veio de Mãe Gaia e a que veio de Deus, elas se unem e se giram e abrem um grande prisma. Um prisma que abre um portal dentro do seu coração. Eu vejo que vai abrindo esse portal e você vai caminhando por um labirinto dentro do seu coração. Você vê uma portinha que você jamais abriu. Uma portinha que escondem traumas, medos, bloqueios, dramas, de toda a sua experiência multidimensional. Mas que agora você se sente segura para abrir essa portinha. Talvez nem todas consigam abrir no dia de hoje, mas agora vocês sabem que ela existe. Vocês sabem que ela é real, que existe um lugar onde esconde seus maiores medos como curadora. Vocês me permitem que seja retirado de vocês toda e qualquer sensação, percepção, emoção, memória flutuante, todas as perspectivas, todas as expectativas que vocês criaram para este evento, porque seja retirado também todos os medos, bloqueios, traumas, dramas, que te impedem de ver a verdade, que te impedem de ver aquilo que você verdadeiramente aquilo que você verdadeiramente teria que ver para se conectar com o seu potencial de criador. Vocês me permitem que isso tudo seja retirado de vocês e que no lugar seja instalada a sensação, a percepção mais elevada do Criador de tudo que é, de que vocês já sabem como, quando, onde se curar e que vocês já sabem seguir as respostas do seu coração e que tudo que você sentiu, tudo que você vivenciou no dia de hoje, tudo que você vai vivenciar é real, é verdadeiro e faz parte do seu coração. Vocês me permitem só dizer sim, não sabe o áudio? Vocês me permitem que seja desativado todo o mecanismo de autossabotagem que vocês já estão acostumadas a fazer há muitas e muitas dimensões, há muitas e muitas vidas, para se sabotar no seu dom, para tirar de você a certeza de que você tem um dom e que você pode servi-lo da melhor maneira possível. Você me permite que
esses sistemas que eles sejam desativados, pelo menos nas próximas horas, e que seja aberto um novo espaço para você se conectar com a verdadeira verdade. Que você se conecte nesse momento com a lei da verdade, para que você reconheça o que é seu, o que é real. Você me permite, por favor? Você me permite também que seja retirado de vocês todas as mentiras que vocês contam para vocês mesmas de que, esse negócio não é para mim mesmo, esse negócio não vai dar certo, estou muito cansada. Você me permite que isso tudo seja retirado de vocês e que no lugar seja instalada a sensação, a percepção mais elevada do Criador de tudo que é de clareza, de que vocês já sabem como é ver a realidade com os olhos de Deus. Você me permite, por favor? Respire fundo, encha o peito de ar. Vocês podem, por favor, destruir e descriar todas as projeções, expectativas, todas as conclusões que vocês criaram a respeito deste evento, a respeito de mim, e que vocês, de certa forma, estão jogando todas as suas expectativas, todas as suas esperanças neste evento, ou em mim, ou no que eu vou falar. Vocês podem, por favor, destruir e descriar tudo isso? Vocês podem também, por favor, destruir e descriar tudo aquilo que vocês já compraram como verdade sobre ser terapeuta. Vocês podem destruir e descriar tudo isso, por favor? Sim. Vocês podem, por favor, neste momento, destruir e descriar todas as definições sobre receber que limitam o seu receber. Vocês podem, por favor, abrir mão de tudo aquilo que você não está disposta a receber sobre você. Se você recebesse, você criaria muito mais na sua vida. Você pode, por favor? Sim. Vocês podem, por favor, baixar todas as barreiras para receber o que está sendo planejado para essa noite. E vocês podem também, por favor, pedir para o universo que eu seja a porta-voz da resposta que vocês tanto pedem. Não as respostas que o seu consciente, que a sua mente pedem, sim aquelas que a sua alma pede o tempo todo, e que você talvez nem saberia escrever em palavras. Vocês podem, por favor, pedir para o universo que eu seja essa porta-voz, mesmo que para isso vocês tenham que ouvir aquilo que vocês não estão dispostas a ouvir? Hum, Bem, respirem fundo, encham o peito de ar. Todo mundo aqui? Pode ir voltando. Todo mundo aqui? Todo mundo bem? Certo? Coloca no chat. Tudo bem? Edinha maravilhosa. Lindona. Vamos lá, gente. Vamos conversar um pouco sobre ser um curador, né? Eu vou começar hoje fazendo a seguinte pergunta. Vocês já pararam para pensar? Por que vocês vieram parar na Terra? A Lu já conhece essa pergunta. Por que vocês vieram parar aqui na Terra? Vocês já pararam para pensar
por que dentre tantas vidas que gostariam de vir para a Terra, você foi escolhida? Você já parou para pensar? O que será que você aprontou que você veio parar num planeta de provas e regenerações? Você já parou para pensar? E eu não estou falando de vidas passadas, estou falando da sua primeira encarnação aqui na Terra. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que dentre tantos planetas, tantas dimensões, tantos universos, tantos multiversos, superuniversos, na verdade, será que a Terra é o nosso primeiro planeta? Parece pequeno demais pensar nisso? E além de tudo, outro dia eu li num livro que, apesar de tudo, me assustou esse número. Só 25% do planeta Terra está num processo evolutivo que pode se dar o direito de reencarnar, de fazer um plano de reencarnação. Todos os outros 75% são reencarnações compulsórias. Vocês sabem o que é isso? Querem que eu explique? Todo mundo sabe o que é? Para quem não sabe, gente, até deixar registrado, porque eu nunca sei se vai ser gravado ou não, se vai liberar a gravação ou não. Quando a gente reencarna, você pode ali, né, escrever o seu plano encarnatório, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. É ali que a gente fala que a gente assume os nossos compromissos, que a gente fez os nossos pactos, nossos acordos. Vocês têm noção de que só 25% podem fazer isso do planeta? O resto simplesmente chega lá e eles decidem e essas pessoas voltam? Já pararam para pensar que será que a gente aprontou que a gente veio parar aqui? Eu não sei responder o que vocês aprontaram. Eu sei parte do que eu aprontei. Sei parte do que eu aprontei. E às vezes, quando eu atendo, eu descubro que algumas clientes aprontaram, né? Mas, o que eu quero trazer para vocês, gente? Eu percebi que a curadora, ela acaba tendo. Estou falando curadora, única e exclusivamente para esse grupo só tem mulheres, então estou me dando o direito de falar direcionado para vocês. Não quer dizer que os homens não passam por isso, tá? Só para deixar isso bem claro. Mas eu descobri, gente, eu percebi que existe um círculo vicioso dentro das curadoras, né? Então, normalmente, ele vem através de uma culpa. Então, a gente já reencarna com um sentimento de culpa. Ainda que a gente não acreditasse em nada disso, você pode ver. Normalmente, todo mundo já tem no inconsciente coletivo, né? Como somente aqui no Brasil, a gente tem uma predominância da Igreja Católica, a parte do perdão, de que alguém morreu para nos salvar, é muito forte. Então, essa culpa está lá. Ela está no inconsciente coletivo, mesmo você fazendo. Mas vamos supor que você sequer teve o direito de fazer um plano reencarnatório. Ou vamos supor que você fez um plano reencarnatório e nesse plano você colocou lá um monte de tarefas, porque você sabe que você pode contribuir para esse planeta, você sabe que você tem esse dom. Será que não tem uma culpa por trás? Vocês já pararam para pensar nesse detalhe? Semana passada eu escrevi um material para a lista de transmissão. Eu nunca tive tanta resposta. Eu nunca tive tanta resposta. E o material falava exatamente sobre isso. Sobre a culpa que a gente carrega. O que eu vou falar exatamente nesse slide. Será que não tem uma culpa por trás? Um dom mal administrado? Tá falado, né, Di? Quer falar? Fechou. Essa culpa, ela leva para a falta de merecimento.
Então, você tem esse dom maravilhoso, você fez ali um acordo que você ia colocar esse dom a serviço das pessoas, que você ia colocar esse dom para ajudar outras pessoas, né? Mas como, como você vai se sentir merecedora de receber um presente se você é uma eterna culpada? Como você vai se sentir merecedora de sucesso se você se sente culpada? E aí a gente vai para a última parte desse círculo, que é o medo ciclo. É o medo de assumir o próprio dom. Eu posso apostar, eu aposto com vocês, que 90% de vocês, se eu for atender, vai chegar à conclusão de que tinha um dom, ele foi mal administrado e foi isso que gerou uma. Foi isso que te fez agora não se sentir merecedora desse dom e você não assume o seu próprio dom agora. E você vive nesse ciclo. Você vive nesse ciclo aqui. Aí você faz uma formação nova, crente que agora vai, mas não vai. Porque esse ciclo aqui, ele continua rodando. Ele se fica rodando. Loreta, mas eu já limpei isso. Tá tudo fluindo? Tá bom. Não tá fluindo? Pode limpar que tem. São camadas muito fortes, são camadas muito grossas. Engraçado que a semana passada eu falei que pelo menos umas 3 pessoas e elas assim, Loreta, eu não aguento mais limpar a crença. Eu não aguento mais. Que saco. Que saco. Que saco. Também não aguento mais. Também não aguento mais. Mas, gente, enquanto você não conseguir se conectar, se libertar disso aqui, é importante. Enquanto não é real, não é legítimo que você fale de todo o seu coração, que os resultados venham, que os clientes venham, que o dinheiro venham, que a vida chegue até você, é porque ainda tem coisa para mim. Nem que seja, eu tenho trabalhado muito, só para vocês entenderem, gente, eu sou uma grande defensora de limpar a crença. Uma grande defensora. Eu me atendo todos os dias. Todos os dias, se deixar, eu pego uma crença em mim. Todos os dias. Até que no final do ano, há 4 anos, quase 4 anos. Até que teve um dia que eu me dei conta que isso gerou um efeito colateral em mim. E o efeito colateral é que eu comecei a não acreditar mais em manifestação. Porque eu comecei a acreditar que eu sempre tenho que limpar uma crença para poder dar o próximo passo. Então, percebe? Mesmo quando a gente está fazendo até o caminho, a gente pode criar um efeito colateral. Tanto que desde o final do ano eu tenho me dedicado a estudar manifestação. Para eu começar a aprender que eu sou merecedora de ter os resultados que eu tenho sem tanto esforço. Não tenho dúvidas, esse cabelo está preso porque ele está nojento. Não deu tempo de lavar cabelo. Não tem ponto, eu fui dormir meia-noite. Eu larguei esse computador, era meia-noite e meia. Hoje eu acordei 9 horas, eu fui dar uma volta no quarteirão para eu respirar um pouco. Então, assim, simplesmente não deu tempo de estar preso porque está sujo. Vou lavar hoje à noite, quando eu largar vocês, ou amanhã de manhã. Mas percebe, será que sempre eu vou precisar de tanto esforço? Será que sempre para ter os resultados? Será? Será que não. E olha só, será que eu que larguei o mundo corporativo exatamente porque eu queria ter mais tempo? Será que é justo agora eu continuar trabalhando tanto tempo? Será que eu não estou recriando a mesma coisa? Então, será que não tem algo aqui para mexer? Nem que seja limpar crenças com relação à manifestação? Percebe, gente? Tá fazendo sentido? Vocês estão tão quietinhos assim? Tá fazendo sentido por aí? Principalmente quem tá chegando, quem não tá acostumada comigo. Tá tudo certo? Tá fazendo sentido? Salete, tudo bem aí? Tá fazendo sentido? Daqui a pouco a gente vai para a prática e vai fazer mais sentido aí. Então, você fica preso num looping e você chega no eterno julgamento. Uma vez eu tive uma cliente, porque se tem uma coisa que eu recomendo para todo mundo,
que tem redes sociais, não tem um perfil. Todo mundo, presta atenção, a maior parte das pessoas que estudam marketing digital vão falar assim para você: pega o seu perfil e transforma ele em profissional e você pode vender para as pessoas próximas de você. Eu sou a única que vou falar assim: não faça isso. Não faça isso. Porque eu acho que o julgamento dos familiares, dos amigos é tão limitador que eu sou uma grande defensora de que não tenha ninguém da sua família. E quem me conhece há mais tempo sabe, eu expulso todo mundo da minha família. Me achou, daqui a pouco eu expulso. Eu expulso mesmo, sem dó nem piedade. Tá? E eu lembro que uma vez eu falei isso para uma cliente, ela falou assim: Loreta, eu comecei a fazer isso para evitar o julgamento da minha família, mas não adiantou nada, porque eu mesma me julgava. Eu mesma me julgava. O que é julgamento? O que é julgamento? Por que agora, gente, antes de começar, eu descriei um monte de coisas? Porque no momento em que eu abro essa câmera, eu que estou em evidência, vocês começaram a me julgar automaticamente. Ela mexe a mão assim, ela fala alto, ela fala baixo. O que ela tá falando agora faz sentido, o que ela não tá falando não tem sentido. Nossa, ela não lavou o cabelo. Vocês automaticamente estão me julgando. O que é julgamento? Julgamento é um lugar em que você fica o tempo inteiro avaliando se isso está certo ou está errado. Vocês fazem isso quando vocês atendem. Tem muita Teta Healer aqui, né? Então você aprende lá o comando: criador de tudo que é comandado, que seja retirado. Ai, meu Deus, mas o primeiro é a crença ou é o download? Pronto, esquece, já está se julgando. Você já entrou no loop de julgamento. A cliente não sabe. O cliente não sabe, mas você já está se julgando. Você está se julgando o tempo todo. Então, por mais que o julgamento do outro seja muito cruel, nada vai ser tão cruel quanto o seu próprio julgamento. Nada. Nada. É o tempo inteiro que você está se julgando. E você acha que isso tudo, todo esse julgamento, não tem reflexo no que eu falei antes? De uma culpa, de uma falta de merecimento? Ou você acha que, na verdade, isso tudo só é resposta de todas as maluquices, todos os pensamentos que passam dentro da sua cabeça? Todos esses julgamentos que passam dentro da sua cabeça? Quando vocês pegam ali o celular e passam ali o dedinho e vem os seus alunos de curso postando algumas coisas, falam: nossa, ele tá indo tão bem, né? Eu não tô indo. Aí você: já sei, vou lá e vou postar. Já sei, vou postar. Posta. Com qual energia você postou? Com a energia da comparação. Você acha que esse post vai bem? Você acha que o problema é o Instagram? Com todo esse contexto, vocês acham que o problema é o Instagram? Aí vocês foram lá e viram fulano fazendo uma sequência de stories. Fizeram um monte de stories. Aí você decide fazer. E é extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Você acha que esses stories vai vingar? Outra coisa, não esqueçam que vocês veem os stories, o Instagram é sempre o bastidor, é sempre o palco das pessoas, nunca é o bastidor delas. É o que elas querem mostrar. E ninguém sangra em tanque de tubarões. Aliás, eu recomendo que ninguém sangre em tanque de tubarões. Tá fazendo sentido, gente? Tá caindo fichas aí? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver meu próximo passo. Então vamos testar. É isso mesmo. Já estava na hora que eu queria. Eu quero fazer um teste. Então vamos fazer um teste. Todo mundo sabe fazer teste energético? Então todo mundo de pé. Vamos lá. Todo mundo de pé. De pé. Então só lembrando, gente, para quem não sabe, vai que alguém não sabe. Então a gente vai zipar o corpo. Faça um zíper. Imagina que está fechando o corpo. E a gente primeiro vai pendular.
Então, a gente vai falar sim, sim, sim. E sente para onde vai o nosso corpo. Ele tem que ir para frente. Deixa eu tirar essa cadeira que está muito apertada. Então, ó, vamos lá. Sim, sim, sim. O corpo vai para frente. Não, não, não. O corpo vai para trás. Todo mundo tá calibrado? Não tá calibrado? Bebe um pouco d'água. Então, vamos lá. Quero fazer alguns testes. Em todos os níveis, vocês vão repetir e vão ver para onde o seu corpo vai, tá bom? Em todos os níveis, eu confio no meu potencial de terapeuta. Repita. Em todos os níveis, eu confio no meu potencial de terapeuta. Boa. Em algum nível, eu mereço ser punida. Se quiser, faz que nem a Lu, gente. Anota para vocês depois limparem, tá? Pode aproveitar. Se bem que eu nunca sei como vai ser o atendimento, depois eu vou atender vocês. Mas eu nunca sei como vai ser, tá? Ô, Loreta, se você me permite só um lembrete que funciona melhor se a gente está hidratado, isso você lembrou, se a Ah, gente sim, está sim, virada para o norte, tá, da sua sim, casa, e se a gente está de olhos fechados. Um lembrete, sim, bem tá? lembrado, bem lembrado. De olhos fechados funciona melhor. O norte é mais difícil, né? Que aí tem que pegar a bússola, tá? É mais difícil, mas a água e o olho fechado é fácil. Então vamos lá. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Não, não, não. Eu sou culpada pelo, em algum nível eu me culpo pelo mau uso do meu dom. É, a próxima. Em todos os níveis eu mereço. Será que o pessoal anotar? Em todos os níveis. Tinha gente anotando. Pode voltar, Lu, tinha gente anotando. Em todos os níveis eu mereço ser bem remunerada sendo terapeuta. Pode anotar. Próxima. É errado cobrar pelo meu dom. É errado cobrar pelo meu dom. Boa, já sei. Em algum nível, é melhor esconder o meu dom para proteger. Posso ir para a próxima? Em todos os níveis, eu mereço ter sucesso como terapeuta. Ah, acho uma boa. Em todos os níveis, eu mereço ser feliz.
Próxima. Se eu defender o que eu acredito, serei punida. Próxima. Se eu assumir o meu dom, eu ficarei sozinha. Acho que tá bom, por hora. Não tô lembrando de mais nenhuma. Pode ser sentar. E aí, como foi? Surpresas? A Lu comemora. A Lu já foi minha cliente, gente. Por isso que a gente está comemorando que algumas não, não estão lá. Por isso que a gente está comemorando. Como foi, gente? Surpresas? Oi. Tem como você repetir a primeira? Que a minha internet está falhando, eu não ouvi. Aí, agora eu não lembro qual foi a primeira. Alguém de vocês anotaram? Não lembro qual foi a primeira. Porque essas coisas vêm na hora. Eu não lembro. Eu anotei as respostas, achei que tinha as perguntas já. Tá certo, então. Obrigada, gente. Mas e aí, como foi? Como foi? Ninguém vai falar nada? Ou tá todo mundo reflexiva? Como foi, Salete? Pode falar. Eu já limpei muita coisa, mas agora fazendo o teste de novo, eu tenho muita coisa para limpar. Tanto assim que quando eu fiz o DNA básico, eu fiz com uma outra instrutora. E aí eu dizia, olha, eu não consigo acessar o anjo da guarda, eu não vejo nada, eu não consigo me auto-aplicar, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não tenho sensação nenhuma. Ah, tem que trocar, tem que... Aí eu pensei comigo usando o DNA básico. Fiquei uns 2 meses patinando seco. E aí eu disse, mas tem que existir outra forma, ou até mesmo outra terapeuta, para eu me identificar. E aí veio uma outra terapeuta, que vou até falar o nome, que é a Renale, né? Eu me identifiquei assim tanto com ela, que eu fiz todos os cursos dela. Eu fiz com a Rê também. Eu fiz com a Rê. E A Rê, a gente foi energia... amiga antes dela ser... Ela que me apresentou o Teta. A gente já era amiga antes dela virar instrutora. Então, assim, a minha energia bateu tanto com a dela, assim, que agora a gente está meio que desamparado quando ela disse, vou fazer meu retiro, né? E então tudo é perdido, né? Tem que ser honesto em estar falando, assim, a gente está tentando se achar um grupo, outro, o que eu vou fazer disso, daquilo, né? Mas ela era um norte muito importante, ainda é, né? Então, com certeza, essas energias, essas manifestações que a gente está fazendo, de repente, vem para auxiliar ela e nos auxiliar. E aí eu comecei a limpar muita coisa. Por que no primeiro momento eu não conseguia? Aí, nas trocas, eu fui descobrindo, então, que para mim meditar era faltar ar. Então, eu tive que aprender primeiro tive que limpar isso, aí para depois conseguir meditar, porque para mim meditar era a pior das coisas. Eu achei que ia morrer, né? Eu tinha a sensação de morte, né? Estava na minha cabeça, né? Então, limpei muita coisa, muita mesmo. Mas agora, fazendo de novo, eu estou vendo que tem ainda coisa, porque eu não consigo me expor realmente em rede social. Né? Eu até vou fazer terapia, mas eu não dou o passo, eu tenho que montar uma meia, né? Então, eu me decidi, amanhã eu vou montar a MEI, porque eu sei que vou ter que dar nota para as pessoas, né? Aquilo que eu vou atender, tem muita gente que vai pedir. Né? Não Então, pede. Eu tenho MEI e não uso ela para nada. Mas, pelo menos, a orientação que eu tenho é que eu tenho que estar montando uma meia para uma outra série de outras coisas, né? Previdenciários, né? Mas, enfim, eu tenho tudo isso ainda para limpar.
Ô, E eu não, Salete, em todos os eu não lugares em que você... Todos os lugares em que... Serve para todo mundo. Quando alguém fala, serve para todo mundo. Todos os lugares em que você está procurando formas e formas. Em todos os lugares em que você está procurando formas físicas para se reconhecer como terapeuta, quando na verdade você deveria estar olhando para dentro de você e reconhecendo que você já é uma terapeuta de sucesso. Você pode, por favor, destruir e descriar? não entendi, falhou. Você pode, por favor, destruir e descriar? Em todos os lugares em que você se recusa a ouvir o que verdadeiramente vai mudar a sua percepção sobre ser uma terapeuta. Você pode, por favor, destruir e descriar? Sim, Todos os lugares em que você está buscando situações físicas, sensações físicas, coisas palpáveis para você se reconhecer como a terapeuta que você verdadeiramente é, quando na verdade você deveria estar buscando dentro de você. Você pode, por favor, destruir e descriar? sim, Em todos os lugares em que vocês veem valor em permanecer onde estão. Em todos os lugares em que vocês adoram estar onde estão. Isso impede vocês de dar o próximo passo em direção à sua verdadeira cura. Vocês podem, por favor, destruir e descriar? sim, Em todos os lugares em que você olha, que vocês olham para as pessoas, para os instrutores, para as pessoas que estão se divulgando na internet com muita facilidade, e você pensa, nem adianta tentar, nunca vou ser como ela, nunca vou ser tão boa como ela. Vocês podem, por favor, destruir e descriar? sim, Todos os lugares em que vocês, nesse momento, se sentem órfãs por conta da decisão da Renale. E sem ela, vocês simplesmente não podem caminhar. Vocês podem, por favor, destruir e descriar também? sim, Todos os lugares em que vocês se recusam a receber ajuda de outras pessoas, porque aí vocês estariam traindo a Renale. Vocês podem, por favor, destruir e descriar? sim, Em todos os lugares em que sua mente busca incessantemente formas de se sabotar. Vocês podem, por favor, destruir e descriar? Mas em todos os lugares que nesse momento vocês estão falando, caramba, a Loreta me pegou, vocês podem, por favor, destruir e descriar? sim, Os lugares que nesse momento vocês estão falando, mas essa Loreta é arrogante, vocês podem, por favor, destruir e descriar? sim, Os lugares em que tudo aquilo que vocês compraram, todos os pontos de vista que vocês compraram sobre mim, sobre os seus instrutores, sobre as técnicas que vocês atuam, vocês podem destruir, descriar e reconhecer que isso tudo são apenas caminhos para você verdadeiramente reconectar com aquilo que é seu, aquilo que é o seu verdadeiro dom. Vocês podem, por favor, destruir, descriar e reivindicar o seu dom de ser uma curadora? sim. Respira fundo, enche o peito de ar. Tá bem? Tá bem, Salete? Eu vou inverter a ordem das coisas, até porque ela tem um horário. Eu respeito a opinião de todo mundo. Eu sou muito grata a todos os instrutores que passaram pela minha vida, principalmente a Renata. Principalmente a Renata. Mas às vezes a gente precisa de alguém que tenha traçado o seu caminho. Eu sou uma grande adepta de trocas. Eu adoro trocas. Adoro. Eu faço muitas trocas.
Mas às vezes, para dar o próximo salto, a gente precisa de alguém que de verdade tenha traçado o caminho com a gente. A Luciana foi minha cliente, eu vou pedir para ela, Lu, como que foi ter feito o protocolo comigo, o protocolo de atendimentos? Veja se você consegue. Conta para mim, como foi? Eu acho que eu posso só contextualizar um pouquinho antes, né? Claro. Porque ninguém me conhece aqui também, assim, então. Eu me graduei como psicóloga muito cedo. Eu fiz a formação para ser psicóloga clínica, mas eu não me sentia uma terapeuta desde cedo. Então, eu optei por trabalhar também desde cedo, com 24 anos, eu optei por trabalhar na carreira acadêmica. E eu segui a carreira acadêmica ensinando psicologia não clínica, era psicologia escolar, educacional, do desenvolvimento, também tinha da arte, da criatividade. Eu ensinava nesse espectro de disciplinas até aproximadamente 2018, quando esse caminho se fechou para mim sem eu entender muito bem por quê, porque eu era boa no que eu fazia. E aí eu fiquei pensando, a vida está me mostrando que que eu preciso descobrir uma outra identidade, assim, sabe? Que é um outro caminho de vida. E eu só me descobri como curadora em 2020. Em 2020 eu descobri um dom, que eu tinha um dom. E aí eu fiquei maravilhada, eu falei, gente, eu tenho um dom, que coisa mais linda, né? E comecei a trabalhar com o meu dom. E naquele ano eu estava assim, morrendo de medo de ir para o Instagram, morrendo de medo de redes sociais, sabe? A minha maior trava, tipo, eu estava feliz com o meu dom, eu estava feliz que eu era terapeuta, eu estava bem assim, revolucionando o meu mundo interno, mas eu não conseguia ir para o externo porque eu estava com muito medo das redes sociais. Fui com medo. Criei um Instagram que não era também de familiares, eram de pessoas estranhas, né? Pessoas que foram me achando e foram me, ah, me selecionando para entrar, me seguindo, que a gente chama, né? Enfim, e aí, nesse caminho, eu me tornei Tata Healer, eu conheci a Loreta, e eu percebi que eu ainda estava com bloqueios. E os bloqueios que estavam aparecendo de 2020 para 2022, eles já estavam mais no nível inconsciente, um nível de autossabotagem que eu mesmo não estava conseguindo ver. Então, eu confio muito na Loreta nesse sentido, em duas coisas que eu falo para ela, né, Lu? Assim, eu falo para você, assim, que eu admiro muito a capacidade da Loreta de ler o campo. Por exemplo, quando ela chegou aqui e percebeu que algumas pessoas estavam julgando, né, que o julgamento ainda é uma questão, né? Eu acho bonita essa visão que ela tem de ver aonde que a gente está ainda empacado em algumas coisas e ela mesma cria os comandos para a gente desfazer isso, né? E eu estava precisando de alguém que eu confiasse para eu mergulhar mais fundo em processos inconscientes, porque quando é consciente é uma terapia muito leve, né? Mas quando é inconsciente a coisa pega, tem resistência, a gente não quer ir, tem autossabotagem. Então, assim, eu fiz um processo muito lindo com a Loreta, e foi tão profundo, gente, que tem coisas que eu não lembro o que aconteceu. Eu A teria que ver gravação. a gravação novamente, assim, sabe? Eu consigo ver os efeitos, mas eu não lembro do que exatamente a gente fez, entende? Não, assim, eu lembro dos protocolos também, Loreta, mas é que teve sessões, assim, momentos de cura muito, muito pontuais, em que daí eu me entreguei tanto que eu não gravei com o hemisfério esquerdo, que eu sei como psicóloga a gente grava com o hemisfério esquerdo quando a gente está tipo assim, funcionando em ondas beta, estamos no controle da situação, entendeu? Daí a gente memoriza. E quando a gente está entregue, o que funciona é mais o hemisfério direito, que é holístico, que vê imagens e não palavras, e que a gente tem uma entrega. E como eu estava muito entregue, eu não tenho uma memória, eu queria te contar isso, sabe? E que é muito bom, né? E aí, essa semana, a Loreta veio com essa questão assim, olha, mas a gente, por mais que a gente ainda esteja curando, né, o medo de ser terapeuta, provavelmente até vem de outras vidas, que as mulheres foram muito perseguidas historicamente Sim. também, né? Aí, por mais que a gente esteja curando, eu tô vendo ainda que tem medo de rede social, tô vendo que tem medo tem mais coisas aí por trás. Eu falei, realmente, Loreta, eu tô muito feliz que algumas coisas, tipo, ela falou de 3 pontos. O ponto 1 tá bem redondo, mas o ponto 2 e o ponto 3 eu tô revisitando, porque tá voltando coisas, né? E hoje, nas crenças que a gente fez, que foram várias ali que a gente fez o teste,
O que eu percebi é que tem bem poucas crenças, né? Ai, que muito bom, nessa parte que a gente está trabalhando, né? Tem poucas crenças, mas as crenças têm relação ainda com eu acreditar que eu mereço ser punida. Todas as três têm a ver com isso. E aí, então, é um ponto aí que eu preciso trabalhar, né? Mas muito obrigada, Loreta. Obrigada a você, amada. E o caso da Lu, eu gosto de contar, porque eu lembro que o criador falou qual que era o maior problema dela no primeiro dia, no primeiro atendimento. E ela não chegava, e eu falei, tô errada, não é possível. Porque assim, quando é assim, não tem segredo, né? Ou a pessoa, ou eu fiz a leitura do campo errada, né? Ou a pessoa ainda não está disposta, ela ainda não está pronta para chegar naquele lugar, né? E no último atendimento, né, Lu? No último atendimento, chegou lá e eu lembro que eu não acreditei. Eu falei, não acredito, cara, não acredito. Olha, eu acho que foi o digging mais longo que eu já fiz na minha vida. Eu acho que foi o digging mais longo. Olha, eu acho que a gente ficou quase 1 hora, né, Lu? Até Eu não sei, chegar. eu perdi a noção de tempo. Não, Eu mas assim, o perdi. que aconteceu? Eu também não tenho noção. Eu lembro que foi Ah, muito longo. Eu lembro que foi um digging muito longo. E olha só, é isso, né? É isso, né? Eu gosto de colocar que pessoas se especializam em relacionamentos, pessoas se especializam em prosperidade. Eu me especializei em crenças de curador, né? Então, por isso que o caminho para mim é mais fácil, né? Eu sou uma viciada nisso, uma viciada. Obrigada, Lu, obrigada mesmo por ter vindo aqui falar. Bru, tá aí? antes da Buru falar, eu vou me despedir de vocês, então, porque Obrigada, amor. Obrigada. eu tinha dito para a Loreta Quer que ficar eu até vinha com agora? prazer, né? Mas que eu não podia ficar até o fim. Então, depois eu assisto a gravação, tá bom? Tá bom. Aproveitem muito. Um beijo, prazer em conhecê-lo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Bru, como foi fazer o protocolo? Calma. Gente, ó, começa daí. A pessoa. Eu tô no. Quão é importante para mim estar aqui hoje? Eu tô no meio do meu processo de canalização do mês, de planejamento. Eu virei para a equipe e falei: eu preciso entrar lá e falar sobre isso. Depois a gente continua. Mas, enfim, para mim o protocolo, ele teve pontos muito importantes. Primeiro, eu não sei se todo mundo aqui sabe a minha história, mas eu vou contar brevemente, porque tem um timer aqui, eu não quero atrasar a vida de vocês também no tempo. Mas eu trabalho no corporativo e as terapias foram me puxando ao longo dos tempos. Então, quando eu cheguei no protocolo, eu cheguei cheia de crença de bruxa queimada, cheguei com muito receio de prosperar financeiramente, com muita crença de pai ali para limpar relacionada a isso. Cheguei com uma visão de princesa de vida imensa e cheguei cheia de crenças de que eu não merecia ser curadora. Então, todo o trabalho que a gente foi fazendo ao longo dos dias foi liberando isso de forma que no final disso eu falasse, poxa, eu realmente tenho esse talento para lidar com magias. Eu realmente tenho esse talento de lidar com magias com leveza. Como é que a gente consegue ser mais fácil lidar com o universo mágico? E o protocolo, muito mais do que limpar crenças, me ajudar em todas essas questões, ele me ajudou no meu trabalho profissional também, no trabalho material. Então, eu tinha muita vergonha de colocar minha voz no mundo, gente. Esse negócio de estar aqui tagarelando com vocês era uma coisa que, para mim, era motivo de preparação prévia, assim, por um bom tempo. E eu não conseguia colocar minha voz no mundo de verdade. E isso impactava no meu valor, na forma com que eu era vista dentro do meu trabalho corporativo. A dificuldade de expressar as minhas necessidades como ser humano, como profissional. Então, depois que a gente terminou o protocolo, eu mandei para a Loreta assim, acabou a baixaria, mandei mensagem para minha chefe e falei assim, olha, não tá dando mais, amada, você tá me pagando como uma pessoa que eu não sou mais esse profissional júnior que você tá mostrando, que você tá pagando, eu sou uma profissional muito maior que isso, eu preciso de um aumento. E aí esse aumento aconteceu, essa reclassificação profissional aconteceu,
Justamente por quê? Porque a gente limpou as crenças que me impactavam em colocar a voz no mundo. E aí, depois disso, eu degringolei também como terapeuta. Comecei a abraçar a minha missão de ensino, comecei a abraçar a minha missão com a minha equipe de organização, tanto é que agora eu estava fazendo meu planejamento do mês. E, por favor, qual que é a sua equipe? Porque as pessoas às vezes acham que são malucas de falar com anjo. Qual que são a sua equipe? Eu trabalho com seres mágicos, eu trabalho com as fadas, elfos, gnomos, doentes, salamandras e sereias. Essa é a equipe principal hoje. Então, dentro do meu caderninho que eu estava colocando aqui, tem aqui, continuar canalização de cura das fadas, continuar atendimentos baseados nos elementos da magia, dos elementos da natureza, desafio disso, ao quando que isso deve ser feito respeitando os ciclos dos seres mágicos, respeitando os ciclos das estações do ano para que eles possam também ter maior poder dentro desses universos. E eu falo para a Lore, assim, a primeira vez que eu vi uma fada, eu achei que eu estava maluca. Eu falo isso para ela algumas vezes já, ela deve ter cansado dessa história. Mas a primeira vez que eu vi uma fada no meu campo, eu achei que eu estava maluca. E aí eu mandei mensagem para ela e falei assim, Loreta do céu, tem um negócio andando aqui, eu não sei o que é, voando, e os gnomos, duendes. E ela falou, Bru, o que é? Pergunta, né? Aí eu virei e falei assim, são fadas. Ela abraça isso, confia, você não tá ficando maluca, tá tudo bem. E eu falo isso muitas vezes, se não fosse a Lore colocar o dedinho nela aqui e apertar o botão da confiança que existe em mim, eu teria me internado. Ponto. E confiar na minha equipe é uma opção diária. E é a opção que eu faço para não enlouquecer. Eu confio plenamente no que eles falam para mim. É para fazer isso? É para fazer isso. É para montar um protocolo de atendimento com base nisso? Sim. É para fazer uma vivência, sei lá do quanto? É para fazer, não importa. E dentro dos meus atendimentos é a mesma coisa, porque essa linha de magia é tão lúdica quanto o infinito. Então, você precisa confiar realmente naquilo que está acontecendo. E o protocolo me deu isso, me trouxe isso de volta, né? Essa crença no que eu mesma posso fazer. Então, eu queria trazer esse depoimento para vocês, incentivá-lo a dar esse passo. Não teve preço para mim acreditar no que eu posso fazer. E isso é o mais importante. E tem mais um detalhe engraçado nessa história, que agora o pai dela é meu cliente. Agora meu pai é cliente da Loreta. Agora, ele que não queria nem atender nada agora, foi uma das primeiras curas que ela teve, foi com o pai dela é meu cliente agora. Sim. A Bruna, eu falo que ela foi um lindo investimento, porque ela realmente, hoje, ela tem essa medicina linda com as fadas, né? Ela já fez um curso, né, com isso, está criando o protocolo dela de atendimentos e vai dar o curso dela de fadas, né? Inclusive, quinta-feira ela tem vivência com isso, né? Então, eu gosto sempre do caso da Bruna, porque é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, devo estar ficando maluca. E, poxa, a fada, né, de todas, assim, a que era mais fácil ser chamada de doida era a Bruna, né? E ela tá ali, enchendo todo mundo de felicidade com as fadas dela. Trazendo livro. Até eu, quando o dia tá denso, eu falo, manda as fadas aqui, né? Manda as fadas aqui. É exatamente isso, gente. E o mais importante, não desacredita. Não desacredita naquilo que o teu coração tá te falando que é teu, sabe? A gente tem um caminho para trilhar e é um caminho muito individual. Se eu fosse olhar e falar assim, nossa, olhar para as pessoas com quem eu fazia cursos, nunca ninguém falou do universo das fadas para mim. Nunca. E isso apareceu e eu abracei. Então, abracem aquilo que está no caminho de vocês, porque cada caminho é muito pessoal. E é aquilo que vocês precisam trabalhar em vocês também. Então, abracem isso, sem questionar. Tenham fé em vocês e só vão. Ai, minha fada linda. Obrigada, amor. Vou voltar para a sua canalização. Senão depois as fadas brigam comigo. Elas brigam mesmo. Vai lá, obrigada, meu amor. Beijo.
Eu que agradeço, um beijo grande para vocês, boa cura. Daqui a pouco tem atendimento já. Tá vendo? Eu acho que nada pode ser mais enigmático do que a Bruna, porque essa história de fada é uma coisa que, né, é tão lúdico, e ela faz hoje atendimentos muito maravilhosos. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Vocês realmente acham, né, que todas essas crenças, elas não aparecem nas redes sociais? Vocês acham que não aparece que a energia de todas essas travas que estão atrás de vocês, elas não aparecem nas redes sociais? Entendem por que eu falo para vocês e porque eu acredito piamente que a rede social, ela é o pilar da coisa, é o topo do iceberg? Então, às vezes você está preocupada ali e a coisa está muito mais embaixo. Outra coisa também que eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso do que a Lu falou, de que a crença parece que voltou. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E eu vou provar para vocês. Gente, primeiro que é o seguinte, é impressionante se eu tô bem, eu gravo stories. Eu sei se eu tô bem, que a minha energia tá boa, exatamente pelas visualizações dos meus stories. Se vai bem é porque realmente está tudo muito bem. Se eu estou atraindo cliente é porque está tudo bem. Se começou a secar os clientes, começou a cair as visualizações, pode caçar que ali tem. Olha só isso, gente. Olha a mensagem que eu recebi. Isso aqui eu recebi por direct. Loreta, sua energia está muito diferente. Jura? Me conta. Tá leve. Eu acabei de perceber que fui fazer leituras e não me desconectei. Tá leve, como se tivesse suavizado, amadurecido. Sabe quando que eu recebi essa mensagem? Foi com esse stories aqui, gente, dia 10 de maio. Você sabe o que aconteceu no dia 5 de maio? Eu torci o tornozelo. Eu estava uma semana dentro de casa. Eu não aguentava mais. Foi o primeiro dia que eu saí no sol. Então, vocês acham que eu não estava muito feliz? Que eu não estava muito leve porque eu consegui ir até a rua de cima tomar um café? Que foi o primeiro dia que eu consegui sair de casa sem tanta dor. Eu torci o tornozelo em maio, eu rompi o ligamento. Eu fiz como fala? Fisioterapia por 3 meses. E os stories não tinha nada a ver com isso. Eu nem sei se na época eu já tinha falado nos stories que eu tinha torcido o tornozelo. Então percebe como a energia chega? Percebe? No final do ano, tanto que assim, quem tá chegando nas minhas redes sociais, não tenha dúvidas. Se eu sumir, só tem 2 motivos. Se eu sumir das redes sociais, só tem 2 motivos, 3, na verdade. Ou eu estou muito ocupada com os projetos dos outros, sendo estrategista dos outros, ou o Instagram está tendo uma entrega muito ruim, eu sumo 1, 2 dias, porque aí as visualizações voltam, entendeu? Ou eu entrei num processo. Eu estou no meu próprio processo de cura. Porque eu já aprendi, gente, quando está no próprio processo de cura, é melhor nem aparecer. E no final do ano eu tive um processo de cura muito feio. Eu voltei para a vida tem 2 semanas. Foi muito feio. E olha só o que eu recebi a semana passada. A mesma coisa. Lô, que lindo acompanhar você. Percebo muitas mudanças em você. Por quê? Aí eu perguntei, o que você percebe? Você está mais doce na sua maneira de falar, até na sua escrita, mas ao mesmo tempo uma força grande, uma fala mais leve e clara. Foi a semana passada. Foi a semana passada. E realmente, do final do ano para cá, eu fui voltar à vida lá pelo dia 16 de janeiro. Tá? Então, gente, percebe como as pessoas percebem a nossa energia por trás. Vocês não percebem a energia das pessoas? Entendeu? Por que as pessoas não perceberiam? E aí, o que eu percebo? Se eu fosse falar simplesmente sobre redes sociais, eu ia falar, não, gente, tem que gravar stories, não, gente, tem que aparecer. Mas a verdade é que se aquilo é tão doloroso, é melhor nem forçar. Só vai piorar. Acredita em mim, só vai piorar. Vai se tratar e depois você volta. Vai se tratar e depois você volta. Aqui está a prova disso. Tá? Então, entendam o seguinte, os problemas não estão nas redes sociais. O medo de aparecer nas redes sociais, gente, ela só é o topo da pirâmide. O que eu tenho percebido? Isso aqui vocês não vão ver em livro nenhum, não vão ver em curso nenhum. Isso aqui é o que eu fui captando, fui pegando em todos os lugares, né?
Vocês conhecem esse desenho, né? Da camada de crenças, do iceberg. Isso aqui está em tudo quanto é lugar, né? Só que o que eu percebi? O que eu tenho percebido? A gente achava que as crenças estavam por aqui, que envolvia ali o seu nível evolutivo, mas hoje eu percebo, né? Envolvia vidas passadas, envolvia crenças da infância, envolvia reprogramações da infância, que envolvia tudo isso. Mas, gente, a coisa está muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Tem a ver com merecimento e compromisso. Compromisso com você, com a sua missão. Gente, vocês sabiam que eu lembrei que eu fiz isso por uma época e eu não lembrava mais por que eu não tinha feito mais aquilo. Que é eu postar todo dia. Você já se atendeu hoje? Gente, 70%, 80% não se atendem todos os dias. Como é que tá com esse caos todo e sequer se atende? Como quer ter cliente se você ainda não sabe nem direito comunicar com a tua equipe? Se comunicar com o criador? Como, gente? É diferente numa situação em que você teve um choque, uma situação em que você está muito chateada e você não conseguir. Mas não fazer esse exercício diário? E aí eu lembrei, vocês sabem por que eu parei de fazer isso? Porque depois de um tempo as pessoas param de responder. Não é que as pessoas começam a se atender, elas veem os stories e elas param de responder. Não. Eu lembro, ontem eu estava preparando um material, estava olhando uns stories. Lembrei, fui até buscar esses stories para colocar e eu achei. Eu falei, foi isso, eu parei de fazer porque as pessoas pararam de responder. Depois de eu ficar lá todo dia, já se atendeu hoje? A pessoa colocava assim, não. Depois de 4, 5 dias, elas começam a ficar com vergonha, elas não colocam mais, elas não respondem mais. E mais, são as mesmas pessoas que este ano falaram que colocaram como meta deste ano se atender diariamente. Você não acha que isso é muita falta de compromisso com o seu próprio processo? Você acha que isso aqui, gente, não é uma forma incrível de se auto-sabotar? Você não acha, não é que isso aqui é um emaranhado tão feio, tão feio, Eu também tenho meus emaranhados feios, bem feios. Normalmente estão ligados a merecimento e autoconfiança. Mas olha só, esses emaranhados estão tão feios aqui, ó, que não consegue sequer se atender. Sequer. Por que a Lu falou assim, nossa, Loreta, eu limpei essas crenças, mas eu percebi que elas ainda voltam? Porque, gente, o trabalho de limpeza de crença, falei até para a Margarete, que ela está no meio do protocolo comigo, não adianta, você limpa a crença, depois você precisa continuar mantendo, você precisa começar a mudar o seu cérebro, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de falar. Porque senão a crença volta. A crença volta. Eu trabalhei 20 anos no mundo corporativo. Eu não tenho dúvidas da minha missão como terapeuta. Não tenho dúvidas. Deixa o dinheiro... Eu já percebi que eu faço isso. Eu fui perceber isso mês passado. Quando o dinheiro dá uma fugida, eu falo, qualquer coisa eu volto para o mercado. Não tem qualquer coisa eu volto para o mercado. Isso é crença ainda. Isso é crença. Percebe? Neste momento, você volta. Gente, eu levei uns 3 meses limpando crença de CLT. Percebe que no momento de desânimo, é nesse momento que eu pego a crença de volta? Você pega ela, você literalmente vai lá e pega ela de volta. E aí, gente, não tem a ver com, nossa, fulano não foi um bom terapeuta, Beltrano, eu sou uma bosta como terapeuta. Não é isso. Não é isso. É porque você literalmente vai lá e pega ela de volta. Outra coisa também. Por que eu antes eu incentivava muito as pessoas a fazerem troca? Por que eu parei de fazer troca e comecei a atender as pessoas? Porque eu percebi que essas pessoas se iludiam. Eram 2 cegos tentando atravessar a rua.
Muitas trocas dão certo, muitas trocas dão certo. Eu sou uma grande adepta de trocas, eu sou uma grande adepta de trocas. Mas o grupo que eu estava cuidando naquele momento, eu percebi que as pessoas estavam fazendo trocas incessantemente e as pessoas elas continuavam reclamando da mesma coisa. Estavam 1, 2 anos na escola, 1, 2 anos reclamando das mesmas coisas. Por quê? Porque no final das contas, você sabe o que acontecia naquela troca? Elas iam lá, ficavam reclamando da vida 2 horas, fazia meia dúzia de download, depois ia embora, achando que a troca foi maravilhosa. E não chegava, e tava aqui, Tava falando que tava fazendo uma limpeza profunda e tava aqui, Foi por isso que eu decidi começar a atender. Quem é mais antiga da escola sabe, eu não atendia. Margarete é mais antiga, eu não atendia, né, Margarete? Eu falava, faz troca, eu não atendia. Eu comecei a atender do ano passado para cá. Eu não atendia quem era da escola. Eu falava, você sabe fazer, por que eu vou te atender? Eu comecei a atender quando eu percebi que eu podia levar essas pessoas para níveis mais profundos. Porque eu já tinha conseguido trilhar esse caminho, então eu conseguia levar as pessoas para mais profundo. E, gente, isso aqui, eu não tenho nome disso que eu vou falar agora, e foi o nome que eu estou dando. Que eu tenho chamado de crenças multidimensionais. Porque antes eu achava que o máximo era chegar numa vida passada, mas agora, gente, eu já peguei coisa de capela, de antes de ir para a capela, de uma vida antes de vir para esse planeta. Por isso que eu comecei essa live aqui, esse evento, falando o que vocês acham que vocês aprontaram antes de vir para a Terra? Porque eu tenho pego neste nível de profundidade. Eu não sei nem explicar como é que eu faço. Eu sei que eu faço e que funciona. E que as pessoas depois elas se sentem mais leves. Né, Margarete? Margarete a gente pegou uma essa semana que foi bonita, né? É isso, gente. Então percebe como tem sentido quando eu falo que as redes sociais, vocês estão vendo minha seta? Eu estou aqui mexendo na seta do mouse, mas vocês estão vendo? Vocês percebem quando eu falo que as redes sociais, elas estão aqui, Quando vocês falam assim, porque eu tenho medo do julgamento da família, vocês estão chegando aqui, E o problema está aqui, Faz sentido isso para vocês? Percebe por que, às vezes, por que eu parei de manifestar? Porque eu manifestava falando assim, criadora, eu quero 10 clientes. Mas eu tinha tudo isso aqui, a manifestação estava aqui. Para uma manifestação chegar, você tem que estar 100% aberto para ela. Quando eu comecei a atender com Teta, eu vivia todo mês, ia lá e fazia a lista. Eu quero tantos clientes me pagando tanto, manifestava, nunca vai dar certo. Até que eu entendi. Sabe qual que era o valor, gente, dos clientes não chegarem para mim? Eu estava há 20 anos trabalhando dentro do mundo corporativo. Há 20 anos me maquiando, há 20 anos passando frio no ar-condicionado. Há 20 anos fazendo, como fala? Tendo que cumprir horário. Há 20 anos tendo que sorrir para as pessoas que eu não gostava. De repente, eu era dona do meu tempo. O meu maior valor era que eu era dona do meu tempo. Se eu quisesse limpar a casa numa terça-feira, às 2 horas da tarde, eu podia. Eu fazia academia numa academia que era dentro do shopping. Eu estava no shopping sábado, 10 horas da manhã, segunda-feira, 10 horas da manhã. Aquilo era libertador. Era libertador. Você acha que eu queria atender? Você acha que eu queria atender? Eu não queria, eu queria viver aquilo. Aquilo era um presente para mim naquele momento. Aquela sensação de liberdade, de ser dona dos meus horários, de fazer o que eu queria, era muito grande. Eu tive que, depois de um tempo, quando caiu minha ficha, eu tive que começar a botar rotina para mim. Entende? Quero fazer troca? Faz troca. Faz troca. Quando você me encontrar, eu te encontro tal dia. Percebe, gente? Era o valor que eu tinha. Era muito precioso aquilo para mim naquele momento. Até que eu tive que começar a botar ordem no chiqueiro. Literalmente. Então, adiantava manifestar?
E até hoje, o melhor presente da minha profissão é poder ser o que eu sou. É o melhor presente. Poder falar o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Mesmo eu não sendo tão dona dos meus horários hoje. Mesmo eu não sendo tão dona. Mesmo eu trabalhando talvez mais do que eu trabalhava quando eu estava no mundo corporativo. Mas eu trabalho aqui, ó. Da minha varanda, da minha casa. Tá? Sexta-feira eu me invoquei e passei a tarde inteira na piscina. Eu sabia que eu ia trabalhar no sábado mesmo. Percebe? Era uma coisa que às vezes me irritava, que eu falava, que ódio, eu tô aqui hoje, amanhã vai chover, e eu podia aproveitar a piscina e trabalhava amanhã. Hoje eu posso. Hoje eu posso. Hoje eu posso. Entende? Percebem? Percebem? Fez sentido, gente, como a coisa tá muito mais longe. Fez sentido também que vocês não são terapeutas ruins? Que vocês não são teta healers ruins? Pena que a Lu, eu acabei esquecendo de falar para ela falar isso, né? De a gente contar essa história. Eu lembro que teve um atendimento que ela falou assim para mim: Nossa, Lu, foi tão profundo esse atendimento, né? Que eu nunca conseguiria chegar sozinha. E a gente conversando, a gente fez essa analogia, que é o seguinte: é como uma cirurgia. Um cirurgião, ele sabe operar. Ele sabe operar. Ele conhece, ele sabe como se faz isso. Mas ele consegue se operar sozinho? O limiar de dor não dá. Ele consegue estruturar, cortou a mão, foi lá e estruturou, né? Um cortezinho, uma situação de emergência, ele sabe como estancar um sangue, mas ele não consegue se operar. O limiar de dor, a habilidade é impossível. É a mesma coisa quando a gente pega dores muito profundas. Quando a gente quer aprofundar muito os nossos atendimentos. Ainda assim, você vai até onde a tua alma aguenta. É até onde a tua alma aguenta. Em julho, eu fiz 2 turmas paralelas que eu fiz em grupo dessa vez, desse meu protocolo. Cara, foram 2 turmas completamente diferentes. Completamente diferentes. Enquanto uma, a gente foi muito lá longe, muito profundo mesmo. A outra foi super raso e eles achando o máximo, dizendo, nossa, como tá sendo profundo, como tá sendo incrível, como, sabe assim? E para mim, que estava de fora atendendo, eu falei, nossa, eu não tô nem num 10º do que eu fiz na outra turma. Era o que aquelas turmas aguentavam. Era o que aquelas turmas aguentavam. Faz sentido, gente? Antes de a gente ir para a parte prática, fez sentido tudo que eu falei para vocês? Fez sentido por que eu tô falando que talvez nem sempre você vai conseguir sozinho? Isso não quer dizer que você é um terapeuta ruim? Fez sentido outra coisa também muito importante, gente, que é uma realidade que poucos terapeutas encaram, que é o seguinte: nem todo mundo está disposto. Nem todo mundo está disposto para olhar, chegar aqui. Nem todo mundo está disposto. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: não subestime sua capacidade de se sabotar. Não subestime. Você vai conseguir, se você quiser. Nem todo mundo está disposto a chegar aqui. Eu tenho pessoas que estão falando há 1, 2 anos, não tem dinheiro para fazer seu protocolo e estão gastando em cursos de alto nível do Theta e ainda não conseguem se atender todos os dias. Então, o que acontece, gente? Tem pessoas que não estão dispostas. Tem pessoas que eu falo assim, gente, mas por que você não tenta fazer isso, isso, isso? Eu pergunto 2 meses depois, esqueci. A pessoa não está disposta. Não está disposta. O momento dela, uma hora vai chegar o momento dela, disposta. E olha que isso é verdade, porque eu tenho uma cliente que ela já fez vários cursos comigo, eu tenho mais de 1 ano, gente, e agora, inclusive eu atendi ela hoje à tarde, e eu tô ajudando ela com o espaço dela, né, tô fazendo essa assessoria pro espaço dela, e eu fiquei besta com o que ela produziu essa semana.
como ela realmente se empoderou, tá com a agenda toda montada do espaço dela, mas precisou de muita estrada, muita estrada, muita estrada. Foi só quando realmente virou a chavinha dela. Então percebe, gente, que nem todo mundo está disposto, mas que a hora que você está disposta é assim, ó. A hora que você está disposta, gente, é muito rápido. É muito rápido. O problema é você estar verdadeiramente disposta. Tá fazendo sentido? Insights? Tudo bem? Querem ser atendidos? É porque isso é importante para vocês. Isso quer dizer também que vocês provavelmente estão cansados de duvidarem de vocês. Fechem os olhos mais uma vez, antes de encerrar. Vou fazer mais um exercício. Fechem os olhos e percebam se vocês não estão cansadas de duvidar de vocês. Sabe, se vocês não estão cansadas de sentir no centro do coração de vocês de que você tem um dom, de que você sabe que você pode colocar ele a serviço dos outros. Mas o universo, essa 3D, esse mundo, ele fala tanto que você não é capaz que tá difícil, você tá cansado de tentar persistir. Pergunta para o seu coração o quanto ele fica feliz quando ele atende, quando ele vive o propósito. Pergunta para o seu coração quantas vezes você se sentiu frustrada e cansada de fazer trocas, de investir em informações achando que agora vai e não aconteceu. Agora pergunta para o seu coração quanto mais tempo ele aguenta passar por tudo isso. Porque vocês podem desistir, esse negócio de desistir não é uma opção, não existe. Desistir é uma opção. Mas você está disposta a desistir? Você está disposta a chegar no final da vida e quando chegar na hora, não do juízo final, não é esse o tema, mas na hora que você chegar no final da vida, você está disposta a olhar para o seu passado e se frustrar por não ter seguido o seu coração, por não ter seguido o seu dom? Você está disposta a isso? É exatamente essa não disposição de chegar no final da vida e correr o risco de me arrepender de não ter seguido na minha trilha como terapeuta, que me faz todos os dias seguir aqui na escola. É porque eu não estou disposta a chegar no final da vida e me arrepender por não ter tentado. Porque não se iluda, gente. Se você nada fizer, não vai melhorar, só vai piorar. E você pode sim desistir. Você pode fatalmente desistir. Mas vocês viram aqui como quando você acha o caminho é muito fácil a virada. Vocês viram as meninas falando, a Meg está aqui, e eu tenho mais um monte de outras pessoas que tiveram resultados e hoje estão atendendo. Então, eu tenho até uma cliente que ela não saiu do mundo corporativo, ela usa isso no corporativo, mas elas tomaram a decisão de mudar. Faz sentido para vocês isso? É a decisão de mudar. E eu sei que é um momento em que todo mundo pensa no dinheiro, todo mundo pensa, poxa, vou investir de novo, mas eu tive, por exemplo, o caso da Grace, ela encontrou a alma gêmea dela, graças ao Teta. E ela prometeu, ela descobriu que a missão dela era ajudar outras pessoas a encontrarem a alma gêmea dela. E ela queria ter melhores resultados, ela fez o protocolo comigo sem ter o dinheiro. Ela realmente deu um salto de fé. E antes mesmo do último atendimento, ela já tinha fechado o número de sessões que já tinha pago o investimento. Ela já tinha recebido o investimento. E eu sei que nesse momento é difícil acreditar, né? Porque você já fez muitas trocas, muitas formações, só que você nunca teve alguém que realmente vai te ajudar e pegar na tua mão para fazer um atendimento focado
em liberar essas crenças do curador. Eu conheço poucas pessoas que façam esse tipo de protocolo. Aliás, para ser sincero, eu descobri mais uma pessoa. E eu não sei se ele chega, se ele faz como eu faço. Então, fica aqui o meu convite. Porque eu sei que se essas pessoas conseguiram, vocês também conseguem. E eu gosto de falar isso para as pessoas. Sabe por quê, gente? Porque todo mundo vai tentar desanimar vocês. Parece papo motivacional barato, mas é porque todo mundo vai falar exatamente o oposto para vocês, de que isso é uma ilusão, de que vocês não vão conseguir, de que isso não existe, de que isso é um grande sonho. E eu sei que eu sou uma das poucas que vai olhar para vocês e falar, não dá para fazer, dá. Se você estiver disposta, dá. Segue que dá. Então, eu me sinto obrigada a fazer isso, né? Então, se funcionou para essas pessoas, por que não funcionaria para vocês? Quanto mais tempo você quer fugir do seu dom? Pensa agora, né? Como seria bom, como seria a sua vida se você simplesmente aceitasse a sua medicina, o seu dom? Pensa como seria. E pensa como seria se você fugisse, se você continuar fugindo do seu dom, da sua medicina. Eu sei que a gente quer sempre fugir, a gente quer encurtar o processo, mas a verdade é que o tempo vai passar. Se você nada fizer, você só vai ficar mais frustrada. Seguir o que se sente no coração não é uma loucura. Loucura é você achar que você vai desver o que você viu, por exemplo, hoje. Loucura é achar que você vai conseguir ser feliz fugindo do seu dom. Então, de verdade, eu não quero que isso aconteça com vocês. Eu não escolho que vocês passem por isso. Mas se vocês decidirem mudar, eu sei que em menos de 2 meses você pode ter resultado. Aliás, em menos de 5 semanas já é possível ter resultado. Claro que evoluir sempre vai ser um processo, mas o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, você pode pedir ajuda para fazer isso, com ou sem a minha ajuda, ou vocês podem continuar batendo cabeça, achando que uma hora vocês vão conseguir, ou vocês podem seguir uma estratégia que já foi validada por outras pessoas. A escolha é de vocês. Só que para isso vocês precisam parar de acreditar nessa história de que você dá conta sozinha. Todas as histórias que vocês contaram até hoje, que você consegue sozinha, que é só fazer umas trocas, que o universo vai me ajudar. Outro dia eu ouvi uma história do Caio Carneiro e do Joel J, e para fazer essa história rápida, eles falaram o seguinte, que eram 2 grandes frases. Você é uma adulta e a vida não é justa. Porém, o universo premia aqueles que se colocam em movimento na sua própria evolução. Então, é o confiar. Então, gente, eu já estou abrindo, né? Eu tenho esse protocolo que as meninas falaram, que elas se apresentaram aqui. O protocolo, o reset da curadora. Na verdade, é o reset do curador, mas eu acabei de mudar o nome para reset da curadora, porque 90% da escola é de mulheres, então eu decidi que a gente vai mudar para o reset da curadora, né? Ele é um protocolo de 5 etapas, e agora em 2023 ele ganhou uma nova face. Vocês estão vendo a minha tela? Do reset da curadora? Estão vendo? Deixa eu compartilhar de novo. Ele ganhou uma nova faceta agora para 2023. O reset da curadora, ele continua existindo e ele vai continuar a existir. Eu já falei com vocês sobre, algumas de vocês sobre ele, mas agora ele vai se expandir para o reset da curadora para negócios, né? Que eu percebi que agora em 2023 dava para a gente aumentar a nossa visão com relação a isso, tá? Assim como tudo, esse protocolo também evoluiu, né? Então, o que você vai aprender nele?
né? São atendimentos individuais, mas de forma estratégica. Então, no primeiro encontro, a gente vai desfazer todos esses pactos, esses acordos multidimensionais que te impedem de ver exatamente qual é o seu dom, que te impede de ver qual é realmente a sua magia, desfazer todos esses acordos, esses pactos, tudo que está te impedindo de você acessar o seu verdadeiro dom. No segundo bloco, a gente faz um grande alinhamento de você com as pessoas ao seu redor. E aqui, gente, é muito importante porque a gente faz também resgate de fractais, a gente faz perdão ao passado, que são coisas que não tá mais nesse nível, como a Luciana falou, que não tá mais no seu nível consciente, já tá no nível inconsciente, tá bom? Depois eu incluí aqui, que são as grandes mudanças, por exemplo, o protocolo que a Meg está fazendo não tem essa etapa, que são os seus negócios, né? Então, a gente vai ter mais um protocolo de conexão de você com o seu negócio, principalmente para as pessoas que, por exemplo, como eu, trabalharam muitos anos no mundo corporativo, então tinha muita crença para CLT, medos de empreender, tá bom? E depois, né, como eu tenho uma grande população aqui que são de mulheres, eu senti que estava na hora da gente colocar o seu negócio e os relacionamentos, porque eu já tive que liberar muita crença sobre conexão com o seu negócio e continuar sendo humana, conexão com o seu negócio e relacionamentos amorosos, conexão com o seu negócio e maternidade. Então, a gente vai liberar tudo isso também. Para depois a gente ir para o próximo bloco, onde a gente vai de verdade se conectar com a sua magia, com aquilo que é a sua missão como curadora, aquele dom que é só seu. Outra coisa também que depois a gente vai liberar, que é o seu medo de vender. O medo de vender e divulgar. E talvez aqui você conclua que as redes sociais simplesmente não são para vocês. E a gente vai criar um novo plano para você. A gente vai criar uma nova forma de você se conectar. Depois, a gente se conecta com... A gente vai se libertar dos medos ligados ao seu prosperidade, propósito e dinheiro. Porque aqui a gente já fez toda uma limpeza. Então, quando eu chego aqui para fazer essa limpeza de propósito, dinheiro e prosperidade, ela já está muito mais leve. Já fiz uma grande limpeza de merecimento, eu já ativei o seu merecimento e a gente já consegue. Por quê? Porque depois disso a gente vai começar, esse daqui não vai ser nem um atendimento, ela vai ser uma consultoria, esse atendimento, esse encontro. Vai ser uma consultoria para você criar o seu jeito de atender, o seu método, o jeito como eu criei esse protocolo para você criar o seu protocolo para atender, tá bom? E depois a gente vai começar também a cuidar da sua construção da sua imagem como terapeuta, dentro ou fora das redes sociais, porque aqui você vai poder escolher. E no final, no último encontro, a gente vai manifestar tudo isso que você deseja, tá bom? Para quem está aqui, para quem, né, tô abrindo primeiro para vocês, para as 3 primeiras vagas, né? E depois amanhã eu vou colocar no Instagram, vou liberar na lista VIP, então vocês estão tendo acesso primeiro, vai ganhar como bônus mais uma consultoria, que é a construção do seu cliente ideal, da sua cliente ideal, mais uma análise de perfil no Instagram, tá? Mesmo que você não queira se divulgar no Instagram, existem formas de você criar de você só criar um painel no Instagram, tá bom? E também vai ganhar a gravação da imersão que eu fiz do DNA de terapeuta, que foi uma imersão onde a gente falava dos principais pontos cegos que te impedem de se ver como terapeuta, e a gente fez uma ativação do DNA de terapeuta, do DNA de curador, tá bom? Só em bônus, o valor já vai ficar em R$ 1.152, então vocês vão ganhar de presente R$ 1.152, tá bom? Esse protocolo, hoje um atendimento individual comigo, ele custa R$ 400. Então, esse protocolo, ele poderia custar, né, mais 11 encontros, ele poderia custar mais de R$ 4.000, tá? Não vai ser isso que vocês vão pagar. Hoje vocês vão pagar, para quem está aqui comigo, vai pagar 12 de R$ 266, tá bom? Vai sair 2.500, já é um valor até diferente do que eu já tinha falado para outras pessoas, tá? Ontem eu sentei com a minha equipe e a gente combinou que este seria o valor, tá bom? Então, vocês, esses bônus vão ser liberados somente para as 3 primeiras pessoas, tá? Então, depois vocês podem até entrar no protocolo, mas não vai ganhar os bônus. Loreta, não sei se eu quero ter um negócio. Posso fazer só a versão reset da curadora? Pode. Pode. E aí não ganha os bônus. Reset da curadora, gente, ele é composto você só tira a parte do negócio.
Então, você tem a parte da limpeza de creme, de fazer os contratos multidimensionais, você e o seu redor, o número 2. Depois eu vou colocar no grupo, vocês vão ter acesso a tudo isso. Vai ter a parte, o segundo encontro. Depois a gente vai para os medos de curadora. Esse é o protocolo inicial. Depois a gente vai para dinheiro, propósito e prosperidade. E por último, manifestação. Então, são 5 blocos. É esse que a Margarete está fazendo, inclusive, né, Meg? Exatamente esse daí, tá? Então, esse daí eu estou mantendo ainda o outro valor de 1.250, tá? Mas é óbvio que você, né, tem muito mais benefício se você fecha agora o pacote completo, tá? Mas tô na dúvida, Lourdes, ainda não sei se eu quero ter um negócio, pode fechar o reset, porque foi a escolha que, por exemplo, a Mag fez. Eu ainda não sei se eu quero ter um negócio, então ela fechou só o primeiro protocolo. Tá bom, meninas? Eu vou colocar no grupo, vou colocar o link aqui já para vocês já acessarem em primeira mão esse daqui, e depois, assim, vocês podem garantir já para vocês, tá bom? Certo? Dúvidas? Dúvidas sobre o protocolo? Tem alguma coisa que eu possa ajudar vocês? Tirar alguma dúvida? Vale a pena? Vocês acharam que ficou bom esse protocolo novo? Porque esse é novo, né? Essa é a segunda etapa, ela é nova, essa parte de negócios é nova. Ficou bom para vocês? Vocês acham que pode ajudar vocês? Como foi? Vocês estão com uma cara reflexiva. Eu não entendi se foi um sim ou se foi um não. Essa cara assim, a Celeste fez uma cara que eu não entendi se foi um sim ou se foi um não. Tá bom? Certo, meninas? Posso ajudar vocês mais alguma coisa? Tudo bem? Então, meninas, beijo vocês, até a próxima, tá bom? Um beijo. Já sabe, quem marcar amanhã ganha a leitura, tá bom? Um beijo, meninas, até a próxima. Narinha, não tinha te respondido, também te amo, viu, minha maravilhosa? Beijo.